Olá, eu sou Marcos Bocão, esse é o canal Jogos do Inconsciente, Sintoma como Estratégia. O tema de hoje é por que falar de consciência em psicanálise? Bem, é claro que nós sabemos que o inconsciente, a psicanálise nasce com a descoberta do inconsciente e nós vamos falar o tempo todo de conteúdos recalcados, as próprias estratégias inconscientes que se verificam na formação de sintomas ou do próprio gozo, da pulsão, tudo isso a gente fala de inconsciente. Mas, de outro lado, não podemos nos esquecer da pergunta fundamental: por que exatamente esses conteúdos recalcados não podem acessar a consciência? Qual a função, afinal, da consciência na nossa vida psíquica? Ela não é trivial e é isso que eu quero investigar hoje com vocês. Freud tratou muito disso nos textos de metapsicologia, e então me permitam alguns minutinhos falando desses textos. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte: enquanto organismos vivos, nós temos que eliminar tensões, nós temos necessidades biológicas para começar, e nós temos que acumular, ser capazes de acumular tensões para depois eliminar mediante a famosa ação específica. Então, isso precede a própria divisão de consciente e inconsciente, porque enquanto organismos vivos, nós temos que, basicamente, evitar o acúmulo de tensão, basicamente evitar a dor, a tensão, e, ao mesmo tempo, tentar obter, eliminar essa tensão, e quando a gente elimina essa tensão, isso é recebido, percebido como prazer. Então, basicamente, dois tipos de eventos: evitar a dor e obter prazer. A questão derivada disso é que, enquanto seres complexos, nós processamos uma enorme quantidade de informação e de sensações. E nem tudo que nós processamos pode entrar na consciência, seria impossível. Então, o próprio organismo, o próprio cérebro, a própria mente, já faz esse processamento em duas camadas. Uma camada inconsciente, os processos inconscientes, o processamento dos estímulos, a maior parte é inconsciente, e uma parte vem à tona como fenômenos perceptivos conscientes. Aí vem a pergunta: o que é que tem de peculiar nesses conteúdos que acessam a consciência? Bem, se a gente pegar a pista de que nós estamos no mundo e nós estamos ali atentos ao que vem do mundo para evitar coisas que podem nos causar danos e ao mesmo tempo ver no mundo como a gente pode obter aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, a consciência serve um pouco como esse filtro, um filtro que media essa possibilidade de tentar ficar atento ao que nos traz perigo e ao que nos traz possibilidades de satisfação. Só que, como nós sabemos, a nossa capacidade, a nossa possibilidade do que se torna consciente num determinado momento é limitada. Existe um espaço, digamos assim, limitado do que nós somos capazes de pensar conscientemente. É muito dito que o inconsciente pode processar informação em paralelo, ou seja, muitas camadas de informação simultaneamente, mas a consciência processaria essas informações de modo linear. Então, a gente é uma parte muito preciosa do funcionamento da vida psíquica que a gente tem que escolher muito bem o que é que vem à tona. Então, qual é esse critério? Se a gente quiser simplificar, existe um critério de relevância que é aquilo que imediatamente nos traz perigo e aquilo que nos traz possibilidade de prazer, a consciência imediatamente está voltada para isso. É claro que existem um monte de fenômenos neutros no nosso dia a dia que parecem não se enquadrar, mas se você parar para pensar, a nossa vida de vigília existe a possibilidade, é um escaneamento para a possibilidade de potencial perigo e potencial satisfação. Então, por hora, ficamos com essa função seletiva da consciência. O que vem à consciência, o que se torna consciente num determinado momento, é aquilo que tem uma importância, uma relevância mais imediata para aquilo que nos protege da dor e nos pode obter satisfação. Agora, qual é a relação disso em relação à nossa vida psíquica com os conteúdos inconscientes? E inconscientes não somente nos conteúdos inconscientes que não estão inconscientes nesse momento, que Freud falou muito no pré-consciente, isto é, conteúdos que neste momento não estão conscientes, mas podem vir à consciência a qualquer momento. E os conteúdos inconscientes, mais psicanaliticamente falando, os conteúdos recalcados,
que existe uma espécie de proibição, uma espécie de censura que impede que esses conteúdos venham à tona. Claro, a pista veio no critério de relevância anterior. Se você pensar que existe esse critério, a consciência como esse filtro entre o que evitar a dor e nos trazer prazer, esse filtro também está mediando para os conteúdos internos que nós temos na nossa mente. Então, aqueles conteúdos que, pela mera existência dele, por eles virem à consciência, eles geram alguma possibilidade, algum perigo, é aí que a censura entra em cena. Então, esse filtro da consciência nos diz o seguinte: olha, os conteúdos recalcados, eles me oferecem perigo por algum motivo, que nós não vamos entrar agora, e por causa desse perigo, isto é, eu quero evitar a dor que ele me traz, o desconforto, o desprazer que ele me traz, eu vou vetar de entrar na consciência por princípio. Daí falar em conteúdo recalcado, um conteúdo que tem algum tipo de ameaça para isso. Agora eu chamo a atenção aí que nós estamos então pensando na consciência como um elemento ativo e não simplesmente aquilo que não é inconsciente. É um elemento ativo, um elemento de filtro. E com essa pergunta de relevância, o que é que causa perigo e o que é que pode trazer satisfação? Pensar na consciência como filtro pode ter uma importância clínica prática, porque de certa forma, se você pensar esse conteúdo consciente que circula e você pensar que a consciência está operando uma triagem permanente, significa que a cada momento que eu estou falando, a cada momento que o paciente está falando, ele também está operando com essa triagem, com esse filtro seletivo a todo instante. Esse filtro, então, passa a ser o que é permitido para aquela pessoa, para nós, o que é permitido falar numa determinada sessão. Pensar em termos de triagem também nos permite, então, ficar atentos a esses deslocamentos do que antes não estava permitido e do que agora está permitido. Então, no curso de um tratamento psicanalítico, por exemplo, você poderia ter alguns conteúdos que simplesmente não estavam disponíveis no próprio processo de associação livre ou na própria narração, na própria narrativa normal dos eventos dele, do paciente. E de repente você percebe que com análise, alguns desses conteúdos, algumas coisas começam a entrar em cena, a se permitirem serem ditas. Quando isso acontece, significa que houve talvez um deslocamento nesse filtro seletivo, nessa triagem que mapeia ou que gera uma barreira entre os conteúdos do inconsciente e que podem vir à consciência portanto, manejáveis do ponto de vista de reorganização psíquica. Então, em Freud, era muito tratado como essa barreira, como em forma de censura. Essa censura era exatamente essa triagem, o que eu estou tentando traduzir como uma triagem, eu acho que é um conceito interessante de pensar, uma triagem permanente, um filtro seletivo permanente que está operando. Já em Lacan, Lacan vai falar do campo do outro, podemos falar de um filtro simbólico, se por assim dizer. Esse filtro simbólico é um filtro de linguagem, como diz a famosa frase de Lacan, inconsciente é estruturado como a linguagem. Então, você vai ter o campo dos significantes, o campo do que é possível que o sujeito expresse conscientemente, versus o campo do que existe na parte mais inconsciente. O inconsciente, então, nesse sentido, é o que vai escapar a essa triagem. O que não consegue vencer essa triagem, mas que, de algum modo, justamente por estar fazendo uma pressão de trabalho a essa tentativa de vencer essa triagem, insiste em se dizer por vias deslocadas, por vias indiretas. E aí vem o retorno do recalcado, pode sair na forma de sintomas, e aí toda a operacionalidade de um tratamento psicanalítico pode acontecer. É por isso que falar de consciência em psicanálise não é um mero exercício teórico, nem uma mera curiosidade filosófica. Porque a partir daí, a gente pode pensar, pensando a consciência como um filtro, como um filtro de uma triagem do que é possível ser dito, ela pode participar como um vetor em direção à cura. Você está delimitando o que é possível de se dizer versus o que ainda não é possível de se dizer. E com esse deslocamento
entre o território do possível e do impossível de se dizer, que nós podemos também ter uma linha clínica de condução da cura. No curso de uma análise, nem toda mudança sintomática representa um avanço, porque nós bem sabemos, às vezes o sintoma muda de forma, mas a causa permanece a mesma, ele encontra uma outra forma, se traveste de uma outra forma, mas a operação de repetição que está gerando sofrimento, basicamente é a mesma. Então cabe a pergunta, quando é que a gente pode perceber que houve uma relevante mudança subjetiva? Quando há esse deslocamento do filtro, nós podemos perceber que o sujeito passa a falar de um outro lugar. Se o filtro se desloca, se havia coisas que antes não podiam ser ditas e agora podem, significa que o sujeito está falando de um outro lugar. Esse novo lugar, essa mudança subjetiva, é o que permite, no decurso do tratamento psicanalítico, que o sujeito possa iniciar a sua travessia da fantasia ou a travessia do fantasma. Se pensarmos, por exemplo, no próprio percurso de uma análise, por exemplo, em que o sujeito chega em análise com a queixa de algo que lhe faz sofrer e que se repete, mas que é vista como algo estranho e exterior, para depois o momento onde a retificação subjetiva, em que ele passa a se reconhecer dentro desse processo de repetição, para depois haver uma implicação no sintoma, isto é, perguntar que parte eu tenho no sintoma que me faz sofrer, nisso que se repete, para saber que existe um ganho no próprio sintoma. Daí nossa leitura, sintoma como estratégia. Há um ganho secundário no sintoma que se repete. Todo esse deslocamento, se nós pensarmos agora com essa ferramenta clínica de pensar a consciência como um filtro seletivo do que pode e não pode ser dito, também temos um deslocamento aí, justamente da posição subjetiva da pessoa. O deslocamento é o que podia ser dito para o que não podia, o que pode ser dito, no que não podia ser dito antes, para o que pode ser dito agora. Esse deslocamento, o sujeito sai da fala de um lugar antes, por exemplo, o lugar de vítima, para se dar um exemplo, passa para se deslocar para um outro lugar, o lugar de um sujeito implicado no próprio sintoma. Quando se altera os limites do que permite a consciência, ali também se percebe a emergência, sempre singular, do sujeito do inconsciente. Se na frase clássica de Lacan, se penso onde não sou, se sou onde não penso, deslocar o que pode ser dito é abrir espaço para o sujeito do inconsciente emergir. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.